Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela continua, é uma continuação da mesma temática do Evangelho, da liturgia da palavra de ontem. Ontem nós éramos chamados à generosidade, inspirados na generosidade de Cristo. Da mesma maneira que Cristo, não obstante a minha maldade, não obstante o meu não merecimento, Cristo me amou, que Cristo se derramou em bênçãos sobre mim. Eu preciso, não obstante às vezes o não merecimento do meu irmão, fazer-lhe o bem, ser generoso. E aí o contexto que nós tínhamos na primeira leitura era daquela coleta feita para Jerusalém, que os coríntios tinham tido a ideia, mas que não tinham posto ainda as mãos na massa. Pois bem, a continuação da primeira leitura é exatamente essa. São Paulo então, ele continua aqui falando para os cristãos de Corinto e dizendo: olhe, Tito está indo para aí receber a oferta que vocês tiveram a ideia de fazer, mas olhe, sejam generosos, vocês não vão dar do que resta não, porque ele diz, quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Se vocês forem mão fechada para dar, esta mesma mão continuará fechada para receber. Se vocês forem pouco generosos em ajudar os cristãos de Jerusalém, Deus também será pouco generoso com vocês. Então é isso o que Jesus
O que São Paulo diz, inspirado no ensinamento de Nosso Senhor, que diz: com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. Então São Paulo vai e diz: dê cada um conforme, também ele, com a sua autoridade de apóstolo, ele não estava obrigando ninguém, mas diz: dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar, sem tristeza, nem constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Então Deus vai se alegrar com a sua generosidade. Pois bem, então São Paulo aqui, na primeira leitura, ele convida os coríntios a esta generosidade com amor, para alegrar o coração de Deus. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem faz o bem com alegria. Deus se alegra quando nós fazemos boas obras. Deus se alegra quando nós ajudamos o nosso irmão. Deus se alegra quando nós fazemos penitência. Deus se alegra quando nós rezamos. Mas aí entra o evangelho de hoje: cuidado, porque no coração do homem pecador existe sempre a tentação de ele fazer isso por vaidade, de ele fazer isso buscando uma vanglória, buscando um elogio dos homens. Meus irmãos, uma pessoa evoluída, progredida na santidade, ela já aprendeu a ter retidão diante de Deus, a fazer as coisas simplesmente por amor a Deus, para agradar a Deus. Este deve ser o nosso objetivo. Quando nós fazemos caridade, quando nós rezamos, quando nós fazemos penitência, nós devemos fazer primeiramente, e isso é uma graça que precisamos pedir, devemos fazer primeiramente porque amamos a Deus e porque queremos amá-lo cada vez mais. Então sempre que você fizer algo, que você perceber que foi algo bom, e que vier uma tentação de: nossa, como você é santo, como você é santa, olha, você rezou este terço inteiro de joelhos, e você rezou tão compenetrada, nossa, você está crescendo na santidade. E aí você começa a, observando-se a si mesmo, observando-se a si mesma, você começa a se achar alguma coisa, e você se esqueceu de Deus. Então sempre direcionar para Deus o seu olhar. Por quê? Porque infelizmente, enquanto estivermos neste início de caminhada espiritual, porque repito, os santos, eles têm os olhos voltados para Deus, mas nós, infelizmente, tão pouco progredidos, nós sempre teremos essa tentação de ou querer receber um reconhecimento externo, ou um reconhecimento próprio. Nós começamos a nos olhar e a nos achar alguma coisa, e Jesus diz: quem assim age, já recebeu a sua recompensa. De quem nós queremos receber a recompensa? Dos outros? De nós mesmos, com a nossa autocomplacência, com o nosso autoelogio? Ou nós queremos receber a nossa recompensa de Deus? Então, diz aqui o Senhor, ele usa até imagens fortes, né? Quando deres esmola, não toques a trombeta. Ninguém faz isso, pelo amor de Deus. Nem na época de Nosso Senhor se tocava a trombeta, ninguém fazia isso. Mas Jesus usa uma imagem forte para dizer: faça no escondimento, inclusive de você mesmo, inclusive de você mesma, de modo que quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Imagine, ele personifica as mãos como duas pessoas que estão lado a lado,
mas fazer de uma maneira tão escondida que nem a esquerda saiba o que faz a direita. Então, meus santos, percebe que na nossa vida espiritual existem degraus, isto é, você primeiramente começa abandonando as obras más, as obras do pecado, as obras erradas, e o inimigo querendo que você a elas fique preso. E você, por graça de Deus, você se desvencilha das obras mais rudes, mais grosseiras, dos pecados mais rudes, dos pecados mais grosseiros. Você se desliga desses pecados mais rudes, desses pecados mais grosseiros, e começa a ter obras virtuosas, a fazer coisas boas. Você começa a rezar, você começa a fazer penitência, você começa a cumprir, a realizar obras de caridade. E aí vem qual é a outra tentação mais sutil, que o inimigo começa a querer que você de alguma maneira deseje o reconhecimento externo, ou repito, o reconhecimento interno. Então, quando isso lhe acontecer, ao invés de você ficar desesperado e você ter até mesmo a tentação de não fazer mais nada, eu não vou rezar, porque toda vez que eu rezo, vem a tentação de eu me achar alguma coisa. Eu não vou rezar, porque toda vez que eu rezo, as pessoas ficam olhando para mim, achando que eu sou santo, que eu sou santa, então eu não vou rezar. Não, reze, e quando vier a tentação de você se achar alguma coisa, ignore esta tentação e volte os seus olhos para Jesus e diga: Senhor, eu estou rezando porque eu te amo e porque eu quero te amar mais, e eu tenho consciência, Senhor, de que eu estou rezando por tua graça. O Senhor está me dando a graça de rezar. E não se importe, não fique voltando os seus olhos para aquela tentação. Quando você fizer a caridade, quando você ajudar uma pessoa, quando você se desfizer, quando você se desapegar de algo, e você perceber que aquilo que você fez foi uma obra de caridade, e aí vem o inimigo, o diabo: nossa, como você é santo, como você é desapegada. Aí você diz: da próxima vez eu não vou fazer mais, porque a tentação vem. Não, faça a obra de caridade, e quando vier essa tentação, você repete: Jesus, eu fiz isso porque eu te amo, e porque eu quero te amar mais, e eu fiz isso, Senhor, por tua graça, porque sem a tua graça eu não sou capaz de fazer nada de bom. E eu fiz isso, Senhor, porque é isso que o Senhor me ensina, quando o Senhor se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Percebe? Quando você fizer algo bom e você perceber que existe em você uma tentação de receber reconhecimento, você ficou chateado porque não disseram nem obrigado, você ficou chateada porque ninguém reconheceu o seu trabalho, porque ninguém valoriza o seu trabalho. Aí você diz: Jesus, eu fiz isso não para receber o agradecimento dos homens, eu fiz isso não para receber o reconhecimento das pessoas, eu fiz isso, Jesus, porque eu te amo, para que eu te ame mais. Mas Padre, mas no meu coração também há um desejo de reconhecimento. Eu sei, meu santinho, infelizmente, como você está pouco progredido na virtude, no amor, coexistem em você ainda essas duas realidades, e você vai matar uma ignorando-a. Isto é, dentro de mim existe o desejo de ser aplaudido, existe o desejo de ser reconhecido, mas eu renuncio isso. Eu quero agradar ao meu Deus, eu quero fazer aquilo que agrada ao meu Senhor, eu quero fazer para Ele, Ele que vê o que está escondido. Percebe?
Então você que faz o bem, sei lá, você por amor a Deus, você procura ser uma boa esposa, embora o seu marido seja um traste. Ele nem agradece quando você fez aquela comida de que ele gosta. E você diz, tem até esposa olhando para o marido aqui quando eu disse isso, quando está vendo. E você diz, Jesus, mas eu fiz porque eu te amo no meu marido. Quando você é catequista e você vem à tarde ou de manhã, deixa os seus afazeres, e às vezes você não vê a mesma cooperação entre os outros catequistas, ou às vezes o padre, crente aos pais Jesus, nunca disse a você, obrigado meu santinho, obrigado minha santinha, pela sua dedicação na catequese, e você diz, mas Jesus, eu faço isso porque eu te amo, porque eu quero te amar mais, porque eu sou católica, porque eu quero a salvação para essas crianças e para esses jovens, como eu quero para mim e para os meus filhos. Percebe? Você vai se desapegando do reconhecimento externo, porque você quer receber a recompensa de Deus. Quando você jejuar, quando você fizer alguma penitência, e aí vem aquela tentação de você achar que você merece alguma coisa diante de Deus. Por quê? Porque você está jejuando, porque você está fazendo alguma penitência, e você diz, Jesus, misericórdia Senhor, eu quero fazer isso porque eu te amo, e todo gesto de amor é gratuito. Quem ama não fica anotando no caderninho para depois dizer, olha, eu fiz isso por você. Não, eu quero te amar, Senhor, gratuitamente. Eu quero te amar de verdade, Jesus. E você vai, com o auxílio da graça de Deus, você vai purificando as suas intenções, você vai purificando o seu coração, e vai tornando o seu coração, por graça de Deus, cada vez mais semelhante ao de Cristo, para alegrar nosso Senhor, porque Deus se alegra quando nós assim agimos, e nós vamos, cada vez mais, tornando o nosso coração semelhante ao de Cristo, e aberto para receber graças ainda maiores, porque enquanto estivermos apegados a estas desordens, como é que o Senhor vai me conceder o dom de uma oração mais profunda, se eu fico me achando quando rezo? Aí que eu vou me achar mesmo. Então Deus segura aquelas graças. Como é que Deus vai me conceder a graça de ser mais penitente, se eu estou correndo o risco de me tornar mais hipócrita ou vaidoso com aquelas penitências que eu tenho feito? Como é que Deus vai me conceder ainda mais o desapego de mim mesmo? Porque desapegar-se de coisas é relativamente fácil, desapegar-se de si mesmo é muito mais difícil. Mas como é que Deus vai me conceder esta graça, se eu tenho me utilizado das graças menores para a minha desgraça, para o meu envaidecimento, me achando melhor do que os outros? Então precisamos, meus santos, suplicar a nosso Senhor que nos dê esta graça da interioridade, da retidão, isto é, que haja uma correspondência interna com os gestos internos, com os gestos externos. Eu rezo, eu faço penitência e eu dou esmola porque eu amo a Deus, porque eu quero amar mais a Deus e porque eu quero alegrar cada vez mais o coração de Deus. Que a Virgem Maria, que viveu tudo isso em plenitude e perfeição, interceda por nós, para que nós também coloquemos tudo isso em prática na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.